Olá, é um prazer falar com vocês. Eu estarei falando neste canal sobre teologia. É a minha formação, sou graduado em teologia e irei brevemente tentar falar sobre alguns conceitos teológicos sobre a soterologia, que é doutrina da salvação. Soter quer dizer salvação, pessoa soteropolitana de Salvador. Então, assim, algumas abordagens sobre a doutrina da salvação, ou seja, conceituações. O que é o pelagianismo, por exemplo? O pelagianismo é a doutrina que afirma que o ser humano ele tem a condição de aceitar Deus ou não, a condição de optar por buscar a salvação por si mesmo ou não. Ou seja, o homem não tem aquela carga pecaminosa herdada de Adão. Ele tem em sua natureza total capacidade de tomar as suas decisões para seguir a Deus ou não. É uma teologia que ela foi condenada pela igreja, na época a igreja católica. Posteriormente veio o semipelagianismo, que afirmava o seguinte: não, o homem realmente foi afetado pelo pecado de Adão e nele há uma carga e uma tendência pecaminosa. De fato, o homem ele não ele está atingido pelo pecado, ele está depravado, mas não totalmente, ele está meio que depravado pelo pecado e ele busca a Deus, ele dá o primeiro passo na busca da salvação e aí Deus dá a força, Deus dá a graça e faz o restante. Mas o início, a decisão, primeiro parte do homem, semi-pelagianismo, que também foi condenado pela igreja, na época a igreja católica, ou seja, pelo cristianismo. Posteriormente, vamos dizer outras visões acerca da soteriologia, que seria o arminianismo. A doutrina arminiana afirma que há uma depravação total. Todas as pessoas estão condenadas, de certa forma, por causa do pecado, porque todos pecaram e todos, de certa forma, herdaram o pecado de Adão. Todos estão depravados, mortos em seus delitos e pecados. Porém, existe algo chamado de graça preveniente, no qual, quando o homem ouve a palavra de Deus, a pregação vivificadora da palavra de Deus, essa graça preveniente dá a ele a condição, pelo Espírito Santo, dele então responder positivamente ou negativamente ao chamado de Deus. Outras conceituações, por exemplo, o monergismo. O monergismo ele discorda desse ponto de vista, porque para os monergistas a salvação depende única e exclusivamente de Deus e o homem não pode, em hipótese alguma, por ele estar morto nos seus pecados, ele não consegue responder a nenhum chamado, a não ser que Deus tenha o eleito e o condicionado para isso, com uma conceituação chamada de um elemento chamado de vocação eficaz ou graça irresistível. Para os monergistas, há um chamado de Deus, há uma vocação eficaz, uma graça irresistível que é dada ao homem na hora da pregação e ele não consegue resistir. É impossível que eu me registre porque venha resistir, porque Deus elegeu e escolheu aquela pessoa e os seus escolhidos, em hipótese alguma, podem dizer não, não quero ou agir de forma negativa a este chamado. Para os sinergistas, a palavra mono quer dizer um, ser só um modo, só existe um meio. E o sinergismo significa que existe esse livre-arbítrio. Deus, na hora da pregação, dá ao homem, através da graça preveniente, essa possibilidade agora de responder ao chamado, e o homem responde esse chamado.
Por isso que há uma sinergia agora, há uma ação conjunta. Deus dá a esse homem a possibilidade de responder positivamente, e então ele responde. Sem Deus, o homem não faria nada. Mas com essa graça, o homem então responde positivamente ou então negativamente ao chamado de Deus. Essas são as principais conceituações acerca da teologia da salvação, a soterologia. Vejamos as falas de alguns teólogos sobre esse assunto. Um grande abraço. Essa foi a primeira grande discussão teológica na área da soteriologia dentro da história da igreja. Foi quando um professor de teologia chamado Pelágios, no século IV, ele começou a ensinar que o pecado de Adão só tinha afetado a ele, Adão, e não tinha passado para a sua descendência. Portanto, nós nascemos neutros, nós não nascemos pecadores, nós nascemos neutros, sem qualquer carga genética negativa, pecaminosa, corrompida dos nossos pais. As pessoas aprendem a pecar no convívio com outras pessoas. O pecado é alguma coisa que se constrói socialmente, não é algo inato à natureza humana. Esse era o ensino de Pelágio. Ele foi confrontado por Agostinho, que foi provavelmente o maior teólogo dos primeiros 1000 anos da história da igreja. E Agostinho enfrentou Pelágio, afirmando exatamente o contrário, que o pecado de Adão não somente tinha trazido culpa sobre toda a sua descendência por conta do pacto que Deus fez com ele lá no Jardim do Éden, e que o pacto com ele e com sua descendência, mas também tinha trazido a corrupção do pecado a toda a sua descendência por meio de geração ordinária. Ou seja, as pessoas já nascem contaminadas já nascem inclinadas a todo o mal, inimigas de Deus, voltadas para si mesmos, e nesse estado que Paulo chama aqui de morte espiritual. Chama semipelagianismo. A ideia de que o pecado de fato afetou a raça humana, mas não a ponto de tirar-lhe a capacidade de reagir diante de Deus, de escolher. O arbítrio do homem não foi tão danificado a ponto de que ele não possa livremente escolher entre o bem e o mal. Armínio acreditava que o homem, é errado dizer que ele era semipelagiano, Armínio não era semipelagiano. Ele acreditava que o pecado afetou a natureza humana, mas ele acreditava na graça preveniente, que daria capacidade ao homem para reagir diante de Deus. E que a predestinação era baseada nisso e não na escolha soberana de Deus. Foi confrontado pelos teólogos de Dort, depois de muita discussão, e finalmente saíram aqueles chamados 5 pontos do calvinismo, dessa discussão, reafirmando a doutrina da depravação total como sendo a visão bíblica de mundo. E prevaleceu essa visão até que, com o surgimento do movimento metodista, John Wesley ressuscita o pensamento arminiano. Então, Deus, com a sua graça preveniente, ele fez um planejamento para que o povo de Deus voltasse para ele, porque ele não queria perder, né? Ele queria que o povo voltasse para ele. Então, essa graça preveniente é uma motivação, é algo que precede, né? que leva, atrai o ser humano para Deus. Né? Porque pelo pecado que ele tem, ele não consegue chegar a Deus. Mas pela graça preveniente, aquilo que toca no coração dele, ele volta para Deus. Uma base bíblica para que nós possamos entender também a questão dessa chamada vocação eficaz, da qual nós colocamos aqui a ação soberana de Deus, é contrário ao livre-arbítrio, porque o homem natural, como Paulo fala em 1 Coríntios 2,14, diz que ele não aceita as coisas espirituais. Somente o homem espiritual, ou seja, aquele que é transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode entender essas coisas. Por isso que o homem natural jamais pode responder positivamente ao convite do Evangelho.